Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drento e na aula de hoje eu vou te ensinar código binário, como escrever números da linguagem decimal para a linguagem binária e também números na forma binária para a linguagem decimal. Começando explicando o que é um número na linguagem binária, é um número composto por uns e zeros e ele pode ser muito bem transformado para a linguagem decimal para maior entendimento dele. A linguagem binária é utilizada na computação. Como ela surgiu, ainda é muito debatido. Dizem que ela surgiu especificamente para os computadores, que usavam a linguagem hexadecimal anteriormente, mas também dizem que ela pode ter sido usada durante a guerra como uma forma de comunicação mais segura. Enfim, isso não importa, não é sobre a história do código binário que eu quero falar, mas é como escrever o número na forma decimal para a forma binária e vice-versa. Vem comigo, vamos aprender isso hoje. Por exemplo, vamos começar aqui com o número 45. Como escrever ele utilizando a forma binária? Para isso, nós vamos precisar fazer divisões sucessivas por 2. Começando aqui com a primeira divisão. Vou colocar ele aqui na chave, o número 2, e eu vou fazer 45 dividido por 2. Sempre pense na metade do número. Como é um número ímpar, a gente não vai utilizar a resposta com vírgula. A gente vai colocar o resto da divisão, né? Porque 45 dividido por 2 vai dar 22,5 ou vai dar 22 e vai ter resto 1. A gente quer esse resto 1 ali, ok? Então, a gente vai deixar o resto 1 ali sem problema. Eu vou só anotar os restos com a caneta vermelha para ficar mais fácil de identificar. Continua a divisão. 22 eu vou dividir por 2. 22 dividido por 2 dá 11. E 11 vezes 2 vai dar 22 certinho. Não vai ter resto essa divisão. Então, eu vou colocar o zero aqui embaixo. Vai ter resto zero. Agora, eu vou dividir 11 por 2. Já percebeu, né? Eu sempre vou dividindo os resultados. E eu vou fazer isso até não dar mais para dividir. 11 dividido por 2 vai dar 5 a resposta. Porém, 5 vezes 2 dá 10. E 10 aqui vai ter resto, né, gente? Vai ter resto 1. Sempre ou vai ter resto 0 ou vai ter resto 1, porque é uma divisão por 2, né? Não tem como ter outro resto. Continuando, eu vou dividir aqui por 2 o número 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5, então eu vou usar o número 2. E daí eu vou ter o resto 1 aqui. Continuando, eu vou dividir o 2 por 2. O resultado é 1, obviamente. E o resto da divisão, veja que eu coloquei esse último número 1 aqui de vermelho, para a gente poder utilizar ele, porque ele vai ser o nosso primeiro algarismo. Para eu transformar aqui o 45 para a forma binária, eu tenho que fazer as divisões sucessivas, mas eu vou considerar aqui o número com o último resultado, que sempre vai ser igual a 1, e de trás para frente eu vou coletando os restos das divisões. Então, o número 0, o número 1, 0 e 1 vão compor aí o nosso número na forma binária. Então, é sempre de trás para frente que eu vou escrever. Então, vai ser o número 1 primeiro, o resultado aqui da divisão, então sempre vai começar com 1. Então, 1, 0, 1, 1, 0 e 1. Ok? Então, aqui está a divisão que nós fizemos e aqui está o número 45 na sua forma binária. Em alguns lugares você pode ouvir que há necessidade de ter 8 algarismos no número binário. Então, o que você faria? Você adicionaria zeros antes desse número 1 aqui. Por quê? Porque se você adiciona zeros antes desse número 1, eles não vão valer absolutamente nada. Você sabe que o seu número vai começar sempre nesse número 1 aqui da frente. Todo número binário começa com o número 1 na frente, daí pode vir 1 ou 0 depois, isso não importa, mas o primeiro número é sempre o número 1. Continuando aqui agora, vamos com o número 32, vamos escrevê-lo na sua forma binária. Olha só, 32 eu vou fazer então múltiplas divisões por 2. 32 dividido por 2, a metade de 32 é 16, é exatamente 16. Quando eu multiplico 16 por 2, dá 32, então o resto aqui é zero. Embaixo do número par sempre vai resto zero, né? Continuando, a gente vai dividir o 16 por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Mais uma vez, resto zero, porque o 16 é par, então vai dar divisão exata. 8 dividido por 2 vai ter resto zero e o resultado é 4. 8 dividido por 2 dá 4. Continuando, posso dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E, mais uma vez, tem resto zero. E o 2 eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2, o resultado é 1 e o resto é zero.
Chegou aqui no resultado igual a 1, você para a divisão porque acabou. Você já não tem mais como dividir. E aqui está o nosso número na forma binária. É sempre o número 1 primeiro, seguido aí dos restos das divisões. E nesse caso, os restos foram todos iguais a 0. Então, o primeiro número é 1 e 1, 2, 3, 4, 5 zeros vão acompanhá-lo. E aí está o nosso número 32 na sua forma binária. É 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais uma vez, aqui nós temos um número com 6 algarismos. Se você quer colocá-lo em 8 algarismos, né, se há essa necessidade, você só adiciona aqui 2 zeros antes desse número 1 e fica tudo certo. Continuando aqui, então, vamos agora para o número 63. Vamos escrever 63 utilizando o código binário. E para isso, divisões sucessivas por 2. Vamos lá, dividir então. 63 dividido por 2, metade de 63, é 31,5. No caso, eu vou usar apenas 31 e eu sei então que vai ter resto essa divisão, resto igual a 1, já que 63 é um número ímpar, né? 31 dividido por 2 vai dar 15,5. Eu vou usar então o número 15 e eu sei que vai ter resto essa divisão aqui. 15, eu vou dividir 15 por 2, dá 7,5. Mais uma vez, eu sei que tem resto a divisão, eu vou usar apenas o número 7. 7 dividido por 2 vai dar 3, porém é 3,5, né? Então, eu vou ter o resto igual a 1 aqui nessa divisão também. E para finalizar, eu tenho 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai ser 1,5, né? Então, eu vou usar o número 1 e eu vou ter resto igual a 1 aqui. Olha só, todos os números aqui foram iguais a 1. Todas as divisões tiveram resto. Pode isso, professor? Claro que pode, não tem problema nenhum. A única regra mesmo que a gente tem é que o primeiro número aqui sempre vai ser o número 1, né? Porque sempre essa divisão vai ter resultado igual a 1. Pode ser 3 dividido por 2 ou 2 dividido por 2 aqui. É sempre igual a 1 essa divisão ali. Então, olha só, pegando todos os números de trás para frente, eu vou ter 6 algarismos 1 aqui no meu código binário. Mais uma vez, se você precisa ter 8 algarismos, adiciona aí 2 zeros, mas você sabe que o seu número começa sempre com 1. E nesse caso, ele tem 6 números 1 aqui. E está feito. Escrevemos 3 números na forma binária. Vamos ver agora como que eu faço para transformar um número da forma binária para a forma decimal. Vem comigo, não sai daí. Vamos então transformar um número da forma binária para a forma decimal, mas antes quero te mostrar apenas uma propriedade do nosso sistema decimal aqui, que vai te ajudar a compreender o que a gente vai fazer ali. Olha só, o nosso sistema decimal pode ser resumido como números que multiplicam potências de base 10. Olha só como que a gente pode fazer. Por exemplo, do número 1029, esse 9 pode ser escrito como 9, que multiplica 10 elevado a 0. Sempre começamos com a potência de base 10 elevado a 0 e daí vai aumentando sucessivamente. 9 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 9 vezes 1 dá 9. Por isso a gente vai ter, então, o número 9 para somar aqui. Já o número 2 pode ser escrito como 2 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 dá 10. 2 vezes 10 dá 20. O zero está ocupando a casa das centenas. Ele pode ser escrito como 0 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 dá 100. Porém, 100 vezes 0 dá 0. Isso quer dizer que não tem nada ali na casa das centenas. Ou ele está ocupado pelo número 0. Então, isso daqui resulta em 0, né, gente? Eu multiplico 0 por qualquer coisa, vai dar 0. O número 1 aqui na casa da unidade de milhar vai ser 1 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo dá 1000. E 1000 vezes 1 continua sendo 1000. Então, a gente pode resumir esse número aqui, ou reescrever esse número, dessa forma aqui, utilizando potências de base 10, números que multiplicam potências de base 10, basicamente na forma de notação científica, né? Então, aqui a gente tem o número 1000. Somando isso daqui tudo, a gente vai ter 1029, né? Então, o número 1029 pode ser escrito como 1000 mais 20 mais 9. Basicamente, aqui a gente fez a decomposição dele, né? Aqui a forma decomposta, aqui decomposta em base 10. Professor, para que isso? Porque para a gente converter um número do sistema binário para o sistema decimal, a gente pode fazer um processo de reversão de divisões, que é muito complicado, ou a gente pode simplesmente trabalhar dessa forma aqui.
Só que no sistema binário, em vez da base ser 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, vai ser o número 2. Aqui a base é 2, né, gente? A gente tem apenas dois algarismos, o 0 e o número 1. Então, olha só como que vai ficar. Aqui onde tem 1, vai ser o número 1, que multiplica 2, sempre vai ser 2 elevado a alguma coisa, né, gente? Porque aqui a nossa base é 2, a gente tem apenas dois algarismos. Nesse daqui a gente tem 0, então vai ser 0 que multiplica 2 elevado a 1. Aqui a gente tem o número 1, então vai ser 1 que multiplica 2 elevado a 2. Aqui eu tenho 1 de novo, então vai ser 1 que multiplica 2 elevado a 3. E assim sucessivamente eu vou aumentando o expoente ali da base 2. Aqui vai ser 0 que multiplica 2 elevado a 4. E aqui vai ser 1 que multiplica 2 elevado a 5. Vamos resolver essas potências? As multiplicações por 0, a gente vai simplesmente ignorar. Aqui eu vou multiplicar por 0, esse número nem vai contar, né? 2 elevado a 4 vezes 0 vai ser igual a 0. Então, aqui onde aparece o 0, a gente elimina. Vamos ficar apenas com as multiplicações por 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 0, que dá 1. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1, né, gente? Então, 2 elevado a 0 dá 1, vezes 1 é igual a 1. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. É 2 vezes 2. Vezes 1 vai ser igual a 4. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 1 dá 8. 2 elevado a 5 vai dar 32. 32 vezes 1 dá 32. Viu só que a gente só eliminou os zeros porque aqui quando eu fizesse o 16, eu ia multiplicar por 0 e ia ser igual a 0. Né? Então, a gente já elimina os que tiverem ali o 0. Somando tudo isso daqui, eu vou ter o meu número na forma decimal. 32 mais 8 dá 40. 40 mais 4, 44, mais 1, 45. Então, essa daqui é a forma binária do número 45 na forma decimal. Volta um pouquinho lá no vídeo, a gente fez a conversão do 45 para binário, deu exatamente esse valor. E aqui a gente fez a conversão do binário para o decimal. Esse número aqui a gente não trabalhou ainda. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui? Mesmo processo, tá, gente? Eu vou ter aqui para o primeiro número 0, que vai multiplicar 2 elevado a 0. 1, que vai multiplicar 2 elevado a 1. 1 de novo, que vai multiplicar 2 elevado a 2. Mais um número 1, que vai multiplicar 2 ao cubo. Aqui eu tenho mais um número 1, que vai multiplicar 2 elevado a 4. Aqui eu já vou ter o 0 para multiplicar. 0 que multiplica 2 elevado a 5. E aqui eu vou ter o número 1, que multiplica 2 elevado a 6. Resolvendo isso tudo aqui e somando, a gente vai ter o número na forma decimal. Onde tem 0, a gente pode eliminar. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Então, a gente já elimina isso daí. Fiquei aqui com 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Vezes 1 continua sendo o número 2. 2 ao quadrado dá 4. Vezes 1 dá 4. 2 ao cubo dá 8. Vezes 1 continua sendo 8. 2 elevado a 4 dá 16. Vezes 1 continua sendo 16. 2 elevado a 5 não vamos fazer. 2 elevado a 6 dá 64. Vezes 1 continua sendo o número 64. Somando tudo isso daqui, eu vou chegar no meu número na forma decimal. 64 mais 16. 64 mais 6 dá 70, mais 10, 80. 88 mais 2, 90, mais 4 dá 94. Essa daqui, então, é a forma binária do número 94 decimal. E aí, ficou claro? Eu espero que sim. Essa foi a nossa aula sobre código binário, como transformar um número decimal para a forma binária e da forma binária para a decimal. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!